noite, meus amados, que a paz do Senhor esteja com todos. Nós estamos mais uma vez aqui para adorarmos o nome do Senhor. Eu quero pedir que todos fiquem de pé e também algo que todos já sabem. Hoje, com certeza, nós estaremos em um número menor, visto que o pastor está nas apurações ainda e a equipe também. Então, muitas pessoas foram envolvidas e muitos querem acompanhar, o que também é direito. Nós entendemos isto, né? Até por isso nós mudamos o culto de ceia para o domingo que vem, mas nós estamos aqui para adorar ao Senhor, ok? Amém? Vamos orar. Pai, eu quero neste momento render graças ao Teu nome por tudo aquilo que o Senhor é. Muito obrigado. Obrigado pela oportunidade que temos, obrigado pelo privilégio que o Senhor nos dá de aqui estarmos para juntos adorarmos ao Teu nome. Peço ao Senhor que fique conosco, nos ajude, permaneça conosco e que possamos nesta noite, ó Pai, dar o melhor de nós. Tudo que queremos é Te adorar, tudo que queremos, Pai, é que a presença do Senhor esteja entre nós. Pai, é bom ver os irmãos chegando, é bom ver a família chegando, mas nada disto tem valor se a presença do Senhor não estiver conosco. Por isso eu te peço, fica conosco nesta noite, nos ajude, meu Senhor, nesta reunião. Eu peço ao Senhor, ó Deus, olha para aqueles que vêm em busca de uma palavra, aqueles que precisam receber uma palavra, que o Senhor envie a Tua palavra nesta noite. Olha para aqueles que precisam de cura, tanto espiritual quanto física. Senhor, nós entendemos que Tu és o Deus que sara. Deus, então eu te peço, olha para aqueles que vêm, mesmo sem condições de caminhar, mas vêm porque acreditam pela fé que o Senhor é o Deus que sara. Pai, em nome do Senhor, nós colocamos todos nas Tuas mãos e pedimos que a presença do Senhor, ela seja grande e que nós possamos reconhecê-la, que possamos oferecer o melhor de nós e que voluntariamente nós possamos Te adorar. Pai, nós pedimos em o nome do Senhor Jesus Cristo, receba neste momento o nosso louvor, a nossa adoração e a nossa gratidão em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Juntos, amados, adoremos e louvemos ao Senhor. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a Te adorar pelo que és. Dele veio, sim, eu amei, somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curar eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a Te adorar pelo que és. Dele veio, sim, o amém, somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar,
continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curar eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Eu não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Eu não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Aleluia, Jesus. Oh, glória a Deus, Senhor. Louvado seja o teu nome, Pai. Tu és maravilhoso, tu és Deus, digno de ser adorado, exaltado e glorificado nessa terra. Aleluia. Aplauda o Senhor, igreja. Aleluia. O nosso Deus, Ele é maravilhoso. Aleluia, Jesus. Vamos nos colocar em pé. Vamos adorar. Os sonhos de Deus são maiores que os meus, que os teus sonhos. Aleluia. Eu sei que não há nenhuma provação maior do que eu possa suportar. Mas estou cansado, Pai, preciso crer nas tuas promessas para continuar. Eu sei que me livraste das acusações, mas estou cansado de chorar. Espírito Santo, vem me renovar. Só tua presença pra me alegrar. Os sonhos de Deus são maiores que os teus, tão grandes que nem pode imaginar. Não desanime, filho, eu vim te consolar. Nas minhas promessas pode acreditar. Os sonhos de Deus são maiores que os teus, por isso vale a pena acreditar. Vale sim, vale sim. O dia está chegando, eu vou te renovar. Na minha presença tu vais prosperar. Aleluia, Jesus. Louvado seja o teu nome. Eu sei que não há nenhuma provação maior do que eu possa suportar. Mas estou cansado, Pai, preciso crer nas tuas promessas para continuar. Oh, sei que me livraste das acusações, mas estou cansado de chorar.
Espírito Santo, vem me renovar. Só tua presença pra me alegrar. Os sonhos de Deus são maiores que os teus, tão grandes que nem pode imaginar. Não desanime, filho, eu vim te consolar. Nas minhas promessas volte a acreditar. Oh, os sonhos de Deus são maiores que os teus, por isso vale a pena acreditar. Vale sim. O dia está chegando, eu vou te renovar. Na minha presença tu vais prosperar. Aleluia! Você devia se alegrar. Você devia se alegrar. Você devia se alegrar. Você devia agradecer. Você devia agradecer. Você devia agradecer. Você devia se alegrar. Você devia se alegrar. Você devia se alegrar. Você devia agradecer. Você devia agradecer. Você devia agradecer. Os sonhos de Deus são maiores que os teus, tão grandes que nem pode imaginar. Não desanime, filho, eu vim te consolar. Nas minhas promessas volte a acreditar. Sonhos de Deus são maiores que os teus, por isso vale a pena acreditar. Vale sim, vale sim. O dia está chegando, eu vou te renovar. Na minha presença tu vais prosperar. Aleluia, Jesus. As promessas do Senhor serão cumpridas na tua vida e na minha vida. Aleluia, Jesus. Irmãos, adore ao Senhor. Uma chance igual a essa talvez você não vai ter. Aleluia, ninguém pode garantir que estará vivo amanhã. Então adore ao Senhor como se fosse a última vez. Abra o seu coração e ergue a sua voz e o adore. Aleluias. Chance igual a esta talvez eu não tenha mais. Eu quero estar em tua presença, nem que seja a última vez. Se tiver que gritar, eu gritarei. Se tiver que chorar, eu chorarei. Se tiver que humilhar o meu espírito, assim o farei. Me dá mais uma chance. Eu quero nascer do teu espírito. Eu quero matar
fazer tua vontade, doce Espírito, que a minha vida seja a tua vida, Jesus. Santo, santo é teu nome. Oh, aleluias. Uma chance igual a esta talvez eu não tenha mais. Eu quero estar em tua presença, nem que seja a última vez. E se tiver que gritar, eu gritarei. Se tiver que chorar, eu chorarei. Se tiver que humilhar o meu espírito, assim o farei. Me dá mais uma chance. Eu quero nascer do teu espírito. Eu quero matar minha carne, fazer tua vontade, doce Espírito, que a minha vida seja a tua vida, Jesus. Eu quero nascer do teu Espírito. Eu quero matar minha carne, fazer tua vontade, doce Espírito, que a minha vida seja a tua vida, e a minha vida seja a tua vida. Aleluia. Louvado seja o nome santo do Senhor. Todavia nos alegraremos e exultaremos o Deus da nossa salvação, da minha salvação. Louvado seja o teu nome. Vamos declarar, aleluia, Jesus. Igreja, nós temos um Deus que nos garante a vitória, que enxuga dos nossos olhos toda lágrima. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, o desespero me tomar. Por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de tuas mãos. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, o desespero me tomar. Por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de tuas mãos. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, que o produto da oliveira minta, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei.
ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei. Aleluia, Jesus. Mas a alegria, ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Aleluias. O choro dura uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei. Oh, aleluia, Jesus. Santo, santo é teu nome, ó Deus. Oh, glória, glória seja dada a ti, ó Pai. Louvado seja o teu nome, Pai. Oh, glórias, glórias. Oh, aleluia, Jesus. Oh, Pai querido, Pai santo. O Senhor é tremendo e é maravilhoso. Oh, papai, vai derramando da tua unção, da tua presença. Ainda que a figueira não floresça, e não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei. Ainda que a figueira não floresça, e não haja fruto na vide, que o produto da oliveira minta, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Todavia nos alegramos em ti. Louvado seja o teu nome. Aleluia, Jesus. O Ministério de Louvor agradece a oportunidade. Em nome de Jesus. Aleluias. Que todos os cristãos possam alcançar este nível. E ainda que tudo de ruim venha a acontecer, que na nossa ótica está tudo virado de pernas para o ar, que possamos dizer: Senhor, a minha fé, ela não está baseada naquilo em que o Senhor pode fazer, mas a minha fé vai além de tudo isto. Então, ainda que faltar o emprego, que faltar a saúde, que faltar as coisas materiais, eu ainda me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. Eu imagino o tamanho da confiança que tinha o profeta Abacuque, quando ele proferiu estas palavras, dizendo que podia faltar tudo na vida dele, ele não mudaria o centro da sua atenção e não mudaria a sua fé por conta destas coisas. Nós temos nesta noite um desfalque de pessoas considerável.
mas nós estamos aqui. Se nós estamos aqui, eu quero que você entenda que o Pai está aqui, o Filho está aqui, o Espírito Santo está aqui e você está aqui. Então nós temos motivo sobejo para adorar, para glorificar, para magnificar o nome daquele que era, que é e que será eternamente. Ele está aqui, amém? Eu quero nesta noite, já há tempos que eu não ouço, e assim, e é filho na fé, e sendo filho na fé, e eu sendo pai, o pai manda e o filho obedece, né? Mas eu quero nesta noite, com muito carinho, dar a oportunidade ao pastor Aparecido, que está conosco, nos honrando nesta noite. Hoje, até que o pastor venha, hoje nós temos, graças a Deus, a minha família está quase completa ali, ocupando os bancos, e eu fico feliz por isto. Graças a Deus, está ali meu pai, minha mãe, meu cunhado, meu irmão, nossa, tem gente ali que eu nem conheço. Deus abençoe a todos, aleluias. Pode subir, meu querido. Pastor Aparecido, louvado seja o nome do Senhor. Saúde, amada igreja, com a paz do Senhor, amém? Realmente o pastor Jorge é meu pai na fé, e dei muito trabalho para ele, viu, irmãos? Com certeza, dei bastante trabalho. Qual filho que não dá trabalho para o pai, né? Todos, né? Quem nunca deu trabalho para o seu pai aí, diga amém. Amém? Oh, glória! Irmãos, mas é verdade, estou feliz com Jesus, por esta oportunidade que o Senhor tem nos concedido, e de estar junto com meu pai na fé e toda a família, né? Isso para nós é uma alegria muito grande, poder estar aqui nesta noite, para dizer que Jesus é bom, que Ele é maravilhoso, né? E eu gostaria de ler com os irmãos alguns versículos da palavra de Deus. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, aleluias, versículo 23, que nos diz assim: o mesmo Deus de paz o santifique em tudo, e todo o vosso espírito e alma, corpo, seja plenamente conservado, irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel ao que vos chama, o qual também o fará. Irmãos, orai por nós. Saudai a todos os irmãos com ósculos santos. Pelo Senhor vos conjuro que esta epístola seja lida a todos os santos irmãos. Voltando um pouquinho aqui, irmãos, no versículo de número, oh meu Deus, eu costumo usar outra Bíblia, irmão, essa daqui, eu peguei ela meio de repente lá hoje. Sim, um pouquinho mais atrás, no versículo 18, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Amém? Na verdade era esse versículo que eu queria ler, irmãos, mas Jesus é bom, a idade vai avançando, já não consegue enxergar direito, mas o que eu quero dizer para os irmãos é o seguinte, irmãos, muitas das vezes nós só agradecemos a Deus nos momentos bons de nossas vidas, não é verdade? Quando surge um emprego, quando surge uma boa oportunidade, quando está tudo bem com a família, com os filhos, quando está tudo bem, e nós adoramos o Senhor, e glorificamos, e agradecemos, não é verdade? Porque realmente é bom, né? Mas o apóstolo Paulo dizendo aqui, em tudo dai graças. Não sei qual o momento que você está passando esses dias, no decorrer dessa semana, o que está acontecendo com você na tua vida, mas seja o que for, se não for bênção, se não for porta de emprego, se estiver com problema de saúde, se estiver desempregado, seja o que for, agradeça o Senhor, porque nós, seres humanos, nós temos a tendência muitas vezes de ser ingrato, mais ingrato do que grato para com Deus, não é verdade? Lembra daquilo que Deus já fez na tua vida alguns anos atrás? Lembra aonde você estava quando Deus te chamou? Lembra quem você era quando Deus trouxe você para a casa dele, te salvou, transformou, santificou a tua vida, mudou a tua vida,
E muitas vezes você tem esquecido disso já. E qualquer situação, qualquer probleminha que tenha acontecido, você, em vez de dar graças a Deus, às vezes você reclama, como eu também tenho feito isso muitas vezes. Irmãos, só de nós estarmos aqui nesta noite, adorando a Deus, exaltando o nome dEle, é uma bênção muito grande em nossas vidas. E muitas vezes nós não somos gratos por isso, parece que ainda não está bom, não é verdade? Quantas pessoas gostariam de estar no seu lugar nesta noite e não puderam estar aqui? Quantas pessoas talvez que não vai ter a mesma chance, como disse a nossa irmã agora há pouco? Quantas pessoas talvez que não vão ter a mesma chance que eu e você estamos tendo hoje, de estar aqui na presença de Deus, adorando a Ele, glorificando, exaltando o nome santo dEle? Então, em tudo dai graça. Qual é o teu problema nesta noite? Em vez, irmãos, a gente, para honra e glória de Jesus, meu pai na fé está aí, já vai fazer 33 anos, né? Que você passou na minha casa, o senhor. Irmãos, é porque a intimidade nossa é grande, somos cunhados, é meu pai na fé, então, mas o respeito também é grande por ele. E eu me lembro quando o pastor Jorge, junto com a minha esposa, me convidou para que eu fosse na igreja com eles, naquele dia. E eu disse algo que não poderia ter dito, né? Mas fui. Isso foi em 86, em abril de 86, né? E quando eu cheguei na igreja, na porta da igreja, eu admiro muito os recepcionistas, que Deus abençoe grandemente os irmãos na sua recepção, a gente é muito bem recebido. E uma das coisas que me marcou muito em abril de 86 foi a maneira que eu fui recebido a primeira vez que eu entrei na igreja, numa igreja evangélica. A recepção, o abraço, o carinho que eu recebi naquela noite, até hoje eu não esqueci. E vou levar comigo. Por quê? Eu era, como quem diz, né? Eu era uma pessoa que só misericórdia de Deus, não é verdade? Então eu tinha muitos defeitos, como continuo tendo, mas Deus mudou a minha vida a partir daquele dia. E muitas vezes eu sou ingrato para com Deus, o que eu era e hoje o que eu sou, o privilégio que eu tenho de estar na presença de Deus, adorando o nome santo do Senhor, o qual eu não tinha antes. E muitas vezes eu esqueço disso, em vez de ser grato a Deus, de dar graças a Deus por tudo, eu começo muitas vezes a murmurar. E você tem feito a mesma coisa, aleluias. Você tem reclamado muito. Para de reclamar em nome de Jesus. Começa a agradecer a Deus a partir de hoje, por tudo que está acontecendo na tua vida. Você vai ver que o teu cativeiro vai virar. Deus vai mudar o teu cativeiro a partir do momento que você começar a dar graça por tudo. Eu me lembro no início da minha conversão, pastor Jorge, nós trabalhávamos junto na antiga Nicola Home, e de repente nós trabalhávamos com as ferramentas um pouco pesadas, e caiu uma alavanca bem em cima do meu pé, em cima do meu dedão. Se fosse algum tempo atrás, só a misericórdia de Deus o que eu ia falar, né? Mas eu lembrei desse versículo. Obrigado, Senhor, graças a Deus porque a alavanca caiu no meu dedo. Obrigado, Senhor. Então, irmãos, até nisso nós precisamos agradecer a Deus. E muitas das vezes a gente leva um tropeção numa pedra e, né, hoje crente não fala mais essas coisas, mas então tropeçou, graças a Deus, Senhor, por esse tropeção. Mas irmão parecido, é motivo de você dar graças a Deus. Então, a partir de hoje, comece a agradecer a Deus, comece a dar graças a Deus em tudo. Você vai ver que o teu cativeiro vai mudar. As coisas vão mudar na tua vida, porque o Deus que nós servimos é um Deus de vitória, é um Deus maravilhoso, mas precisamos ser um pouco mais grato a Ele. Deixemos de ser ingrato para com Deus e passamos a agradecer mais a Ele em tudo o que acontecer em nossas vidas, amém? Que Deus abençoe em nome de Jesus. Eu agradeço a minha oportunidade em nome do Senhor. Deus abençoe. Aleluia. Cada um tem uma história de conversão, né? Até que nós recebemos aqui no púlpito a irmã Ellen, que vai louvar ao Senhor. Eu vou falar, meu irmão está aí, meu irmão Roque. Era o Roque e o Aguinaldo, os meus irmãos, né? Que eu evangelizava muito para ir na igreja.
E um dia, depois eu fiquei sabendo que era para que assim, se eu for uma vez, eles não convidam mais. Então pelo menos já fui uma vez, aí não vai ficar convidando mais. E eu me lembro que foi perto também de 86, ou foi 85, ou foi 87, foi perto disto. 86. E nós estávamos num culto de domingo, a igreja era um pouco menor do que esta, mas estava lotado. E naquele dia quem pregou foi o evangelista Diomar. E quando ele estava pregando, ele pregou em Malaquias capítulo 3, acho que é versículo 18, que diz assim: e outra vez vereis a diferença do justo e do ímpio, do que serve a Deus e o que não serve. E acontece que naquele dia meus irmãos foram laçados, e está aí até hoje. E eles que iam uma vez só, para que eu não chamasse nunca mais, não precisou nunca mais eu chamar. Estão aí, graças a Deus. Irmã Ellen. Eu saúdo o povo de Deus com a doce paz do Senhor Jesus, amém? Estarei louvando ao Senhor com louvor e convido meu filho para estar adorando ao Senhor juntamente comigo. Eu estou muito feliz com o Senhor, amém? Porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Até aqui o Senhor tem nos sustentado. Não consigo entender o que está acontecendo. Tenho orado há tanto tempo, mas não vejo nada se movendo. E angustiado eu pergunto, por que Deus se cala quando a minha alma grita, quando a minha fé se abala? Chego a pensar que não me escutas e comigo não se importa. Pai, se estás me ouvindo, eu imploro, me dê uma resposta. Eu oro, eu choro, eu clamo, mas parece que o céu está de bronze. Eu oro, eu choro, eu clamo, mas parece que Deus não me ouve. Filho, eu estou aqui, tudo tenho acompanhado, embora não possas me ver. Sim, eu não posso te ver, mas sempre estive do teu lado. Não consegues entender que o meu silêncio é pra ouvir a tua alma. Coloca a tua fé em prova, filho, no silêncio eu te conheço. Som dos teus pensamentos, posso até ouvir palavras que não foram pronunciadas. Eu oro e eu ouço teu clamor, eu choro, tuas lágrimas enxugo, eu clamo. Aí eu abro o céu inteiro só pra te ouvir. Eu oro, filho, eu estou aqui, eu choro, tuas lágrimas eu vi, eu clamo
E agora eu sinto que algo diferente está acontecendo. Eu sei. No silêncio vou agindo, vou abrindo os caminhos. Lá, 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 lá. No silêncio vou fazendo o impossível acontecer. Teu silêncio não é o meu, nem tudo que eu faço você pode ver. Você não ouviu, mas a muralha caiu. Você não viu, mas uma porta se abriu. No silêncio eu trabalho, a tua bênção eu preparo, e agora eu entrego pra você. Eu recebo, eu te ouço, eu posso sentir, te respondo. sim, eu posso te ouvir. Eu abro o céu, Eu sinto o céu se abrindo sobre mim. eu estou contigo. Eu sinto tua presença. Estou Tu agindo. está se movendo. Filho, eu nunca te abandonei. Filho, eu tô aqui. Sinta minha presença te envolver. Sinto meu abraço te aquecer. Ouço meu silêncio se romper. Filho, eu tô aqui. Pai, eu posso te sentir. Eu tô Tua aqui. voz eu posso ouvir. Agora sei que estás aqui, bem perto de mim. Estás aqui. Eu tô aqui. Estás aqui. Assim nós agradecemos a rica oportunidade no nome de Jesus. Amém, queridos? Pastor Vigílio, traga-nos uma palavra. Aleluias. E você pode ficar na liberdade do Espírito. Não tem placa proibindo glorificar a Deus. Ainda não foi colocado, tá? Podem ficar à vontade por enquanto. Glória a Deus. Eu saúdo a amada igreja com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Motivo de muita alegria, de regozijo, nós estamos na presença do Senhor para o adorar, exaltar e também glorificar o teu santo nome. Até aqui o Senhor tem nos ajudado, até aqui o Senhor tem nos abençoado. Coisa linda, né? Já estamos sentindo a presença do Senhor, o Espírito Santo já passeia sobre a igreja, sobre nós, e isso é algo tremendo e maravilhoso. O salmista diz no Salmos de número 121, eleva os meus olhos para o monte, e de onde me virá o socorro? O meu socorro, ele vem do Senhor, que criou os céus e também criou a terra. Eu quero te dizer, você que entrou aqui nesta noite, você que está no seu lar, você que está nos assistindo, saiba que o nosso socorro, ele vem do Senhor. O Senhor sempre vai nos socorrer. O Senhor sempre vai nos atender. Por quê? Porque o Senhor, ele nunca nos vai despedir de mão vazia. O Senhor sempre vai nos atender, o Senhor sempre vai saciar a nossa fome. Por quê? Porque Ele é o pão da vida. É Ele que nos sustenta, é Ele que nos dá a esperança, é Ele que nos dá força para caminhar. Eu quero ler alguns versículos com os amados irmãos. Louvado é o nome do Senhor. Glórias a Deus. Marcos, capítulo de número 6, e o verso de número 32 em diante. E foram sós num barco para um lugar deserto. E a multidão viu-os partir, e muitos o conheceram e correram para lá a pé de todas as cidades, e ali chegaram primeiro do que eles, e aproximavam-se dele. E Jesus, saindo, viu uma grande multidão e teve compaixão deles, porque eram como ovelhas que não tinham pastor. E começou a ensinar-lhes muitas coisas.
E como os dias fosse já muito adiantado, os seus discípulos lhe aproximaram e lhe disseram: o lugar é deserto e o dia está já muito adiantado. Despede-o, para que não vão aos lugares e aldeias circunvizinhas e compre pão para si, porque não tem que comer. Ele, porém, respondendo-lhe, disse: dai-vos de comer. E eles disseram: iremos nós e compraremos 200 dinheiros de pão para que lhe darmos de comer? E ele disse-lhes: quantos pães tendes? E de ver. Sabendo-os, eles disseram: 5 pães e 2 peixes. E ordenou-lhe que fazesse assentar a todos e ranchos sobre a erva verde. E assentaram-se, repartindo de 100 em 100 e de 50 em 50. E tomando eles os 5 pães e os 2 peixes, levantou os olhos ao céu, abençoou e partiu os pães, e deu-os aos seus discípulos, para que o pudessem diante deles, e repartiu os 2 peixes por todos, e todos comeram e ficaram fartos. E levantaram 12 alcofas, cheias de pedaços de pão e de peixes, e os que comeram os pães eram quase 5.000 homens. Olha que coisa tremenda, irmãos. Olha que palavra para mim e para você. O Senhor, Ele tem ao seu coração o desejo de ensinar e de trazer uma boa palavra para o aflito e também para o necessitado. E aqui está um povo carente, um povo que está sofrendo, um povo que não tem uma boa palavra ao receber. Mas eles se deparam com o rei, eles se deparam com o Messias, com o enviado. E Jesus começa ali falar do seu grande amor. Jesus começa ali trazer uma palavra de incentivo. Jesus começa a pregoar e aquele povo está ali ouvindo, está recebendo uma boa palavra. E ali já é tarde, e os seus discípulos ali chegam diante de Jesus e falam: Jesus, despede esse povo, porque já está tarde, nós não temos como o alimentar. Mas Jesus olha para ele e diz: ei, o que tens? 5 pães e 2 peixes. Eu quero te dizer, meu irmão, eu quero te dizer, minha irmã, na tua mão é 5 pães e 2 peixes, na sua mão está difícil, mas você tem que tirar da sua mão e colocar na mão daquele que pode mudar a tua história, colocar na mão daquele que pode resolver os seus problemas. Os discípulos quiseram despedir, mas Jesus, Ele nunca vai despedir ninguém de mão vazia. Você que entrou aqui nesta noite e precisa de um milagre, o Rei dos Reis está presente. Ele pode te atender, Ele pode solucionar o teu problema, porque é somente Ele. Tira da tua mão, meu irmão, tira da tua mão. Da tua mão é 5 peixes, e ali 5 pães e 2 peixes. Mas na mão do Senhor Jesus é padaria, é peixaria. Na mão daquele que pode, Ele transforma. Na mão daquele, Ele pode fazer todas as coisas. Nós temos que aprender, irmãos, a deixar o Senhor pelejar por nós. Êxodo 14:14, a peleja não é tua, mas sim é minha. Muitas das vezes nós queremos lutar com as nossas forças. E coloque nas mãos do Senhor, que o Senhor, Ele vai entrar com a providência, porque o nosso Deus, Ele é fiel. Eu agradeço a oportunidade no nome do Senhor Jesus. Oh, glória. Deus abençoe, pastor. Obrigado. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Irmãos, chegado o momento de nós ofertarmos, eu vou convidar a irmã Thaís para estar louvando ao Senhor. Mas antes disso, eu queria dar um recadinho para os irmãos a respeito da manutenção da nossa igreja. Nós tivemos recentemente um problema de funcionamento nessa porta da entrada aí, e a gente teve que gastar um valor assim, considerável para a manutenção. Foi próximo de R$300 a manutenção da porta. E foi um serviço que a gente fez porque precisava ser feito.
mas não é o serviço que está precisando fazer. Essa porta ela precisa de uma manutenção e é cara, porque ela teve um problema ali de mau funcionamento, que não foi feita a manutenção dentro do período que tinha que ser feito, e danificou uma peça. E o problema é que a gente não consegue ir lá e comprar só essa peça que foi danificada, a gente tem que comprar um kit. Então vai lá, tira aquele kit que está danificado e coloca um novo kit. Esse kit não é barato, irmãos. É caro. Eu fui ver o preço, a gente está correndo para ver se consegue um preço melhor. Correu, pesquisou para ver se a gente conseguia comprar só uma peça, mas não conseguimos. O preço desse kit é R$ 2.190. Só o kit onde que a porta corre para lá e para cá. É quase o preço da porta. Tá? Então, por que eu estou falando isso? Aí o irmão fala assim, mas por que o pastor está passando essa informação para a gente? Porque, irmãos, nós precisamos contribuir na casa do Senhor. Né? Nós temos que entender que para a gente manter ar-condicionado, para a gente manter a igreja limpa, para a gente manter todos esses benefícios, né, que esse templo nos proporciona, nós precisamos de estar gastando com manutenção. Então eu venho pedir para você nessa noite, você que já tem contribuído, continue contribuindo. Você que ainda não teve o prazer de contribuir na obra do Senhor, está aí a oportunidade para você fazer uma doação, para você fazer a sua contribuição. Traga o seu dízimo, traga a sua oferta. Eu tenho certeza que Deus vai te abençoar. Eu tenho certeza que é um investimento que você está fazendo na obra de Deus, é um investimento que você está fazendo na casa do Senhor, e isso não passa desapercebido diante dos olhos do nosso Deus. Então, gostaria de convidar você a ser um ofertante, a ser um dizimista, a participar da manutenção da casa do Senhor, amém? Vamos colocar em pé, vamos dirigir uma oração, depois nós estaremos contribuindo com os nossos dízimos e ofertas. Senhor, nosso Deus, nosso eterno Pai, Deus, nós queremos te louvar, Senhor, porque Tu és o Deus da provisão. Ó Pai, Tu és o Deus, ó Pai, que se levanta, Senhor, diante de nós, ó Pai, nos momentos de dificuldade da nossa vida. Pai, nós te louvamos, ó Deus, por este tempo que o Senhor tem nos dado. Ó Pai, por essa graça, Senhor. Nós sabemos, ó Deus, aleluias, que muitos gostariam de estar, Senhor, onde nós estamos agora, mas o Senhor nos deu esse privilégio, Deus. Ó Pai, nós te louvamos por isso, Pai. Nós somos gratos a Ti, Senhor. Pai, eu quero te louvar também, ó Deus, pelo ofertante, ó Pai. Quero te louvar, Senhor Jesus, pelo dizimista. Ó Deus, por aquele que tem sido fiel na Tua casa, Pai. Por aquele que tem mantido a Tua casa, Deus. Ó Pai, venha, Senhor meu Deus, abraçar com ele nessa noite, Senhor. Abraçar, ó Pai, as suas dificuldades, os seus problemas, Senhor. Entrando com mão de providência, Pai. Entrando, Pai, com a bênção, Senhor, que ele clama por este momento, Senhor meu Deus. Ó Pai, e aquele, Senhor, que se encontra, Deus, talvez desempregado, Pai. Talvez passando, Deus, por alguma situação de necessidade, Senhor. Ó Pai, nós apresentamos eles agora, Pai. Nós apresentamos, ó Pai, a Tua igreja, Senhor. Nós sabemos que Tu és o Deus, ó Pai, que não deixa o Seu Filho, Pai, padecer necessidade, Senhor. Nós sabemos, ó Pai, que Tu és o Deus que se apresenta, Pai, em todos os momentos da nossa vida, Deus. Portanto, nessa noite, Senhor, apresenta a Tua igreja diante de Ti. Ó Pai, abençoa o Teu povo, Pai. Ó Pai, adentra os lares, Senhor. Ó Pai, repreenda, Senhor Jesus, o espírito, ó Pai, de depressão. Repreenda, Pai, a amargura, Pai. Repreenda, Senhor Jesus, o medo, Senhor. Repreenda, Senhor Jesus, aleluia, todo sentimento contrário à Sua vontade, Pai. Derrama a Sua paz, Senhor. Derrama o Teu Espírito Santo, Pai. Faça prosperar o Teu povo, Senhor. É o que nós te pedimos, ó Deus, e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Irmã Thaís. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Sempre que eu leio a história de Cristo, eu fico a pensar com grande emoção do privilégio
que muitos tiveram de ver o seu rosto, sentir sua mão. Eu também teria a mesma alegria de vê-lo bem perto, bem junto a mim. Olhar em seus olhos serenos e meigos, oh, como eu seria tão feliz assim. Queria saber como era o seu rosto, embora eu sinta que era muito lindo, inspirava fé e também confiança, e dava a todos um gozo infindo. Ao ver as gravuras dos quadros pintados daquilo que dizem ser o meu Senhor, meu ser não aceita o que está na tela, porque é falsa a inspiração do pintor. Não creio, não creio no Cristo vencido, cheio de amargura, semblante de dor. Eu creio no Cristo de rosto alegre, eu creio no Cristo que é vencedor. E um dia eu também, eu verei face a face, e assim eu creio, pela minha fé. Oh, aleluia, verei o seu rosto, verei a Jesus como Ele é. Glória a Deus. Louvado é o teu nome, Senhor. Graças te damos. Aleluia. Eu queria saber como era o seu rosto, embora eu sinta que era muito lindo, inspirava fé e também confiança, e dava a todos um gozo infindo. Um dia eu também, eu verei, face a face eu verei, e assim eu creio, pela minha fé. Oh, aleluia, verei o seu rosto, verei a Jesus como Ele é. Oh, aleluia, verei o seu rosto, verei a Jesus como Ele é. Ele é. Agradeço a oportunidade em nome de Jesus. E as irmãs vão cantar se quiser dançar. Glória a Deus.
Aleluias. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Irmãos, eu quero comentar só um versículo aqui com os irmãos. É em Tiago, capítulo 4, versículo 7, que nos diz assim: sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Parece que é algo simples, né? E às vezes, se a gente lê, a gente acha até bonito. A gente lê e fala assim, que leitura bonita. Mas é um desafio para a minha vida e para a sua vida. É um desafio para nós. Porque quando se fala sujeitar a Deus, é deixar que Deus controle, é deixar que Deus assuma a direção da nossa vida, né? É pautar as nossas decisões diante da palavra de Deus, né? Quando nós vamos decidir alguma coisa, então, primeiramente, nós pensamos na palavra. Primeiramente, nós pensamos, será que essa atitude que eu vou fazer agradará a Deus? Será que a minha vida, o meu cotidiano, tem me aproximado de Deus? Será que as minhas decisões são agradáveis ao Senhor? Isso é ponderar, irmãos, a nossa vida diante do olhar de Deus, diante da palavra de Deus. E agora, algo que é mais desafiador ainda é resistir tudo aquilo que o diabo te oferece. Momentos da nossa vida em que nós temos que decidir e precisamos estar no controle da situação, para que nós tenhamos a chance de resistir, para que nós tenhamos a chance de fazer oposição àquilo que o inimigo coloca diante de nós. E sabe quando nós fazemos isso, sabe o que ele faz? Quando nós oferecemos resistência a ele, ele bate em retirada, ele foge, porque ele não consegue vencer aquele ou aquela que vive na presença de Deus, aquele que agrada a Deus nas suas decisões, aquele que leva a sua vida sendo espelhada pela palavra. Então fica nessa noite para você esse versículo. Esteja sujeito àquilo que Deus reservou para você. Esteja sujeito àquilo que o Senhor tem te ensinado, àquilo que o Senhor tem plantado no teu coração, aquilo que o Senhor já tem instruído e ministrado na sua vida. Viva isso. E resista com mais força, e com mais vontade, e com mais desejo de vencer toda a investida do mal contra a sua vida. Não permita que o inimigo te faça refém da situação, mas coloca ele para correr. Coloca o inimigo para fazer poeira, para sair correndo de perto de você, porque Deus é maior na sua vida. Amém? Amém, amados? Que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo esteja com todos. Quero que você abra sua Bíblia comigo, capítulo 4 do Evangelho de João. João, capítulo 4. Aleluias. E quando o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido o que Jesus fazia e batizava mais discípulos do que João, ainda que Jesus mesmo não batizava, mas sim os seus discípulos, deixou a Judéia e foi outra vez para a Galiléia, e era necessário passar por Samaria. E foi, pois, a uma cidade de Samaria chamada Sicar, junto à herdade que Jacó tinha deixado a seu filho José. E estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois, cansado do caminho, assentou-se junto da fonte, e era isso quase a hora sexta. E veio uma mulher de Samaria tirar água. Disse-lhe Jesus: dá-me de beber. Porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Versículo de número 21, diz assim: disse-lhe Jesus: mulher, crê-me que a hora vem em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis ao Pai. Vós adorais o que não sabeis,
nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Deus é espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Amém? Amados, eu louvo a Deus pela sua vida, louvo a Deus pela vida de cada pessoa presente nesta noite. Eu quero também me justificar de sexta-feira. Eu não pude ficar. Nós havíamos comentado de um ensino na sexta e eu não pude ficar. Eu quero agradecer por aqueles que aqui estiveram, mesmo sabendo que eu fui representado à altura pela pessoa do pastor Virgílio. Mas eu quero também dizer aos amados que a ministração que seria entregue na sexta-feira, nós a entregaremos na terça, depois de amanhã. Tá bom? Então, aqueles que vieram e não puderam ouvi-la, nós estaremos ministrando na terça-feira. E assim eu estendo o convite a todos que estão presentes, para que estejam conosco em uma ministração diferenciada na terça-feira. Nós começamos essa ministração dias atrás falando de cura interior e vamos dar o seguimento na terça-feira. Aqueles que queriam estar na sexta e não puderam, talvez por causa da chuva, só falta orar em línguas agora, né? Mas aqueles que vieram na sexta, infelizmente não deu certo. Nós não pudemos estar. Eu também trago nesta noite esta palavra que é do conhecimento de todos os irmãos, de todos. E se o tempo permitir, nós vamos falar um pouco no versículo 21, 22, 23, mas eu quero introduzir, eu quero mostrar alguma coisa aqui no princípio desse texto, em que Jesus ele passa pela cidade de Samaria e ali ele realiza algumas coisas, não é? É interessante que eu consigo encontrar dentro deste texto algumas coisas que às vezes passa batido, né? A Bíblia diz que Jesus ele estava a caminho e era necessário passar por Samaria. Este era necessário, ele é um pouco difícil para a nossa compreensão, porque pelo menos 50% das coisas que conosco acontece, nós achamos que ela vem de sobra, mas era necessário. Era necessário, por mais que nós venhamos achar que não, mas era necessário por algum propósito, para que alguma coisa pudesse acontecer por conta disto. Então, era necessário. E Jesus, a Bíblia diz que ele vai ali passar em Samaria, ele entra numa cidade chamada Sicar, que está em Samaria. Esta cidade é uma cidade desértica, uma cidade de terra árida, uma cidade no meio do deserto. E Jesus, ele resolve passar por ali. E nesta cidade, ele encontra um poço. E este poço, ele já tinha alguns milênios de anos, quando Jesus o encontra ali. E este personagem que cavou esse poço, nós falamos sobre ele quando lemos no Antigo Testamento. Você vai ver que este poço, ele foi feito, ele foi cavado por um patriarca chamado Jacó. E é interessante que quando Deus ele fala com Jacó, ele dá uma ordem para Jacó e não dá uma diretriz. E diz para Jacó que ele precisava cavar um poço, e que este poço viria jorrar água. Eu fiquei alguns anos na cidade de Ribeirão Preto. Para quem conhece Ribeirão Preto, sabe que a cidade ela está
edificada em cima de um lençol de água, em cima do lençol freático, de maneira que quando alguém vai cavar um poço em Ribeirão, não tem muita dificuldade, e a água, ela não passa pelo tratamento da nossa água aqui em Mococa, porque ela é uma água pura. Ela tem sim alguns tratamentos, mas não os mesmos tratamentos que passa a nossa água aqui em Mococa. E além de não precisar cavar muito, ainda nós nos beneficiamos da tecnologia, que muito favorece aquele que quer cavar um poço, tanto hoje, tanto em Ribeirão Preto, como em qualquer lugar. Nós somos beneficiados com o avanço da tecnologia, isso nos ajuda muito. Mas quando Deus fala com Jacó, não tem tecnologia. E Deus então só diz para Jacó que é para Jacó cavar um poço. E Jacó, óbvio que se fosse nós também faríamos assim. Jacó, ele procura os lugares mais baixos, talvez uma várzea, algum lugar onde ele encontraria uma terra úmida. E Deus diz: não. Jacó então ele procura outro lugar, e Deus diz: também não. E assim Jacó vai procurando lugares para cavar o poço, e Deus vai reprovando os lugares escolhido pelo patriarca, e diz: não quero que cave aí. Jacó então ele, entre aspas, ele desiste, porque ele recebeu alguns não. E quando Jacó ele não está mais à procura do lugar adequado, na sua ótica, ele está andando, ele está caminhando, mas não em lugares baixos, não em uma várzea, não em um lugar propício, ele está caminhando no deserto. E enquanto ele está caminhando no deserto, Deus fala com ele e diz: é aqui que eu quero que você cave um poço. Eu não sei se você já teve a oportunidade de ir em alguma das nossas praias. E se você já teve esta oportunidade, eu duvido que você não tentou cavar um poço ali naquela areia. Não existe um que não chega perto da areia do mar e não tenta cavar um pocinho. Mas ali nós temos uma areia compactada. E fica fácil nós cavarmos ali. Porém, se você for para as dunas, onde a umidade não chega, e tentar cavar nas dunas um pocinho, dificilmente você vai encontrar água naquele lugar. Dificilmente você vai encontrar alguma coisa ali que te favoreça. E então, Jacó ele começa a pensar no meio da escavação daquele poço. E obviamente que as ferramentas não eram as de hoje, não tinha a praticidade de hoje, mas ele começa com as suas ferramentas fazer a sua escavação. Enquanto Jacó ele começa a escavação, outras pessoas também começam nos lugares que lhe era propício, nos lugares onde eles encontrariam facilidade. E muitas pessoas que começaram bem depois de Jacó, encontravam água. Porém,
No tempo da seca, aquelas águas iam embora, desaparecia. E Jacó, ele está cavando o seu poço ainda, sem nenhuma expectativa de água, sem nenhuma esperança de água, mas ele está cavando, sabendo que quem falou com ele foi Deus. Então, ainda que pareça impossível, ainda que não venhamos ter nenhuma esperança, mas se foi Deus quem falou, é melhor obedecer, mesmo que sofra, mesmo que nós venhamos chorar, mas se é Deus, é melhor obedecer. E Jacó, ele continua cavando o seu poço. Talvez o seu poço fosse demorar tanto como demorou. E então, o tempo que esse poço demorou, não foi um dia, não foi 2 e não foi 3 anos. Ele levou 20 anos na escavação desse poço. Eu acho que eu vou ter que ser interrompido. Tá. Eu quero que você fique de pé e nós vamos fazer uma oração junto com o pastor Paulo. Nós sabemos, irmãos, que às vezes acontece alguma situação na nossa vida em que a nossa fé ela é desafiada, em que nós precisamos decidir, nós precisamos tomar uma decisão. E essa decisão ela tem que ser de acordo com a vontade de Deus. Mas para tomar essa decisão de acordo com a vontade de Deus, então a gente às vezes precisa renunciar a algo na nossa vida. Nós precisamos renunciar a algo que talvez não seja ao nosso olhar valioso. Que talvez seja ao nosso olhar algo que nos prendeu durante muito tempo. Eu creio que Jacó, quando recebeu esse mando do Senhor na sua vida, e para ele cavar ali num lugar impróprio, acredito que a sua inteligência, acredito que a sua noção do lugar onde que ele estava, ele pensou, mas será que aqui é o lugar correto de eu fazer um poço? Será que eu realmente devo cavar aqui? E às vezes, irmãos, a gente pensa dessa maneira. Às vezes eu e você, nós pensamos assim, nós tentamos colocar a nossa lógica diante da situação. Nós tentamos colocar o nosso entendimento, o nosso raciocínio diante daquilo que Deus nos pede a fazer. Então existe ali um confronto daquilo que é racional e daquilo que é espiritual. Daquilo que o Senhor tem para a minha vida, daquilo que o Senhor tem para a sua vida. E você tem que decidir. E você tem que tomar uma atitude. E Jacó, ele tomou uma atitude. Ele cavou no lugar onde Deus mandou cavar. Será que você tem feito aquilo que Deus pediu para você fazer? Será que nós temos feito aquilo que Deus pediu para nós fazermos? Será que nós temos feito? A que voz nós temos ouvido? A quem nós temos cedido? A vontade que é soberana de Deus? Ou ao nosso entendimento, à nossa lógica, ao nosso raciocínio humano? Nessa noite o Senhor te convida para fazer uma escolha. Nessa noite o Senhor, Ele te faz uma proposta. Se entrega a Ele. Se renda à voz de Deus. Deixa o espiritual tomar conta da sua decisão nesse momento.
Nós temos duas escolhas. Ou nós vivemos no mundo material, ou nós vivemos no mundo espiritual que Deus tem reservado para nós. E quando nós cremos em Deus, irmãos, quando nós temos convicção daquilo que Deus já fez pela nossa vida, então nós temos que entrar nesse mundo espiritual ao qual o Senhor nos convida. Eu gostaria de convidar você nessa noite para entrar no mundo espiritual comigo. Para você colocar diante de Deus as questões que se levantaram na sua vida. As questões que se levantaram na sua vida, os pontos de interrogações que se surgiram diante de você e que você tem perguntado: será que Deus está comigo? Será que eu posso continuar nessa direção? Pô, irmãos, quando nós levantamos a nossa mão e nós entregamos a nossa vida a Cristo, Ele passa a ser o nosso companheiro em todas as situações da nossa vida. Então se entrega a Ele nessa noite e ore juntamente comigo. Senhor nosso Deus, nosso eterno Pai. Ó Deus, nós cremos, ó Pai, que Tu és o Deus presente, Pai. Nós cremos, ó Pai, que Tu és o Deus, ó Pai, que nos permite, Senhor, ó Deus, enfrentar situações na nossa vida. Ó Pai, nós cremos, ó Pai, que Tu és o Deus que nos dá a oportunidade, Pai. Ó Pai, nós cremos, ó Pai, aleluias, que nada é por acaso, Senhor, mas tudo é o Teu agir na nossa vida, Pai. Ó Senhor, tem nos dado a oportunidade de ter uma vida, Pai. De ter uma vida, Senhor, na Tua presença. Ó Pai, o Senhor tem nos dado a oportunidade, Pai, de escolher, Senhor, o bom caminho. Ó Pai, o Senhor tem nos dado a oportunidade, Pai, de atendermos, ó Pai, a Sua voz. Ó Pai, o Senhor tem nos dado, Senhor Jesus, uma oportunidade, Pai, de atender o nosso chamado, Senhor. Ó Pai, nessa noite, Senhor, meu Deus, aleluias. Ó Pai, nós nos entregamos a Ti mais uma vez, Senhor. Nós nos rendemos, ó Pai, ao Teu querer, à Tua vontade, Senhor. Ó Pai, nós queremos, ó Pai, estar atento à Tua voz, ó Pai, obedecê-la, Pai. Ó Pai, nós queremos, ó Pai, viver num mundo espiritual, Senhor. Ó grande Deus, nós queremos enxergar, Pai, aquilo que o Senhor tem reservado para nós, ó Pai. Ó Pai, nós não aceitamos, ó Pai, o natural, Senhor, deste mundo para nós. Ó Pai, nós queremos o sobrenatural, Senhor, na nossa vida. Nós queremos, ó Pai, sentir o Teu poder, Senhor. Nós queremos, ó Pai, sentir a Tua graça, Pai, nos envolver, nos abraçar, Pai. Nós queremos, ó Pai, que o Teu Espírito, Pai, nos direcione, Senhor. Assim, ó Pai, como foi com Jacó, Senhor. Que foi orientado, Senhor, que foi direcionado, Pai. E que o Senhor levou ele, Pai, até o ponto, Pai, que o Senhor queria. E no local, ó Pai, que o Senhor queria, Senhor. Ó Pai, toma essas vidas nessa noite, Senhor. Revela para elas, ó Pai, o Seu propósito, Pai. Revela para elas, ó Pai, o Seu querer, Senhor. Ó Pai, leva, Senhor Jesus, os Teus filhos, ó Pai, aonde o Senhor quer que eles estejam, Pai, para fazer, ó Pai, a Tua vontade. Ó Pai, para fazer diferença nessa terra. Ó Pai, que cada um de nós, Senhor, possamos fazer diferença, Senhor, no nosso lar. Que nós possamos fazer diferença, Pai, entre os nossos, ó Pai, na nossa família, no nosso trabalho, Senhor. Que nós possamos fazer a diferença, Pai, no nosso bairro, Pai. Que nós possamos fazer a diferença nessa cidade, Senhor. Oh, Pai, que nós possamos, ó Pai, ser, ó Pai, multiplicadores, ó Pai, dessa fé que foi dada a nós, Senhor. Que nós possamos ser multiplicadores, ó Pai, da Tua palavra, Senhor, a qual nós temos recebido em nossos corações. Oh, Pai Celestial, aleluias. Oh, Pai, entra, Senhor, com mão de providência, Pai. Ó Pai, entra com mão de restauração, Senhor. Ó Pai amado, quebra cadeias nessa noite, Pai. Ó Pai Celestial, quebra, Senhor Jesus, cadeias, ó Pai, e muralhas, ó Pai, que tem afastado o Teu povo da Tua presença, Senhor. Ó Pai, que nós possamos gozar, Senhor Jesus, aleluia, de uma comunhão espiritual maravilhosa contigo, Pai. Ó Pai Celestial, derrama o Seu poder, a Tua graça, Deus. Assim nós oramos, ó Pai, e Te agradecemos no nome santo de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Irmãos, eu gostaria de comentar com os irmãos uma palavra. Nós sabemos que o pastor Jorge já pregou e ele precisou dar uma saidinha, mas o culto continua. Amém? Glória a Deus. Gostaria de convidar os irmãos para estar lendo comigo em João,
Evangelho segundo João, capítulo 8. Estava meditando nessa palavra, uma palavra que revela uma oportunidade, uma palavra que revela o amor e a misericórdia de Deus por nós. Porque nós sabemos que o mundo, o homem, ele tem um amor. Nós olhamos às vezes para uma pessoa que está passando por situação difícil na vida e nós nos compadecemos dela, verdade ou não? Nós sentimos compaixão, nós queremos fazer alguma coisa em favor daquela pessoa. Isso é natural do ser humano. Embora haja muitos que parece que perdeu um pouco dessa naturalidade, né? Pessoas que contemplam às vezes o sofrimento do outro e não se importam tanto assim. Mas aquele que tem o amor de Deus dentro do seu coração, sendo ele cristão ou não, todos nós temos uma essência de Deus dentro de nós. Deus, ele faz parte da nossa formação. Deus está no nosso DNA. Seja você cristão, seja você não, seja você ateu, Deus está presente na sua vida. Então, quando nós olhamos alguém passando em alguma situação de dificuldade, nós prontamente tentamos fazer alguma coisa para atender ali, socorrer aquela pessoa. Mas aqui nós temos um episódio narrado em João 8, que nos faz refletir sobre muitas coisas, que nos faz pensar e analisar a vida em diversos pontos. Vamos fazer essa leitura juntamente comigo? João capítulo 8, a partir do versículo 1. Porém Jesus foi para o Monte das Oliveiras, e pela manhã cedo tornou para o templo, e todo o povo vinha ter com ele. Então, assentando-se, os ensinava. E os escribas e fariseus trouxeram-lhe uma mulher apanhada em adultério. E pondo-a no meio, disseram-lhe: Mestre, esta mulher foi apanhada no próprio ato adulterando. E na lei nos mandou Moisés que as tais sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Isso diziam eles, tentando-o, para que tivessem de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia com o dedo na terra. E como perseverassem, perguntando-lhe, endireitou-se e disse-lhe: Aquele dentre vós que está sem pecado, seja o primeiro que atire pedra contra ela. E tornando a inclinar-se, escrevia na terra. Porém ouviram eles isto, e acusados pela consciência, saíram um a um, começando pelos mais velhos até os últimos. Ficou só Jesus e a mulher que estava no meio. Endireitando-se Jesus, e não vendo ninguém mais do que a mulher, disse-lhe: Mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? E ela disse: Ninguém, Senhor. E disse-lhe Jesus: Nem eu também te condeno. Vai e não peques mais. Aleluia. Irmãos, quando eu leio essa passagem, eu fico pensando, né? Como que o ser humano é? E o que é que o Senhor diz diante de situações como essa? Nós estamos prontos a acusar, nós estamos prontos a condenar, a julgar, a executar. Mas o Senhor, como que o Senhor olha para uma situação semelhante a essa? Aquela mulher, ela cometeu um erro, ela cometeu adultério, e na lei escrita por Moisés, na lei judaica, aquela mulher ela já estava condenada. Aquela mulher ela estava ali para receber a sua execução, porque ela foi condenada. E aqueles homens que apanharam, embora a intenção deles fosse ruim, diante da lei eles estavam corretos.
era o que a lei dizia. A lei já estava estabelecida que para aquele ato, para aquele pecado, que a execução fosse o apredejamento. E pegaram aquela mulher na intenção de que Jesus, por ser conhecido por pregar o amor, por pregar a misericórdia, eles acharam, será que ele que prega o amor, será que ele que prega a misericórdia, será que ele vai contra o que ele prega e vai também apedrejar essa mulher? Eu acredito que ele não vai querer apedrejar ela, e tramando eles ali uma situação, falamos aí, então nós apanharemos ele, porque ele vai transgredir a lei. E se ele é transgressor da lei, então nós achamos culpa nele. Então vamos levar diante dele, para que assim que ele transgredir a lei, então ele seja culpado. E quando chegaram com aquela mulher, Jesus estava ensinando num culto, e as pessoas estavam ali atentas àquilo que Jesus ensinava. E a gente repara que aqui pela narração bíblica, que Jesus foi interrompido por aqueles homens que chegaram com aquela mulher. E quando aqueles homens chegaram diante de Jesus com aquela mulher, ele fez como que se não estivesse dando muita atenção para aqueles homens. E a narração fala que eles insistiram com o mestre. Eles insistiram em querer uma resposta diante daquela acusação. E o Senhor o que diz? Moisés manda que as tais sejam apedrejadas, mas o Senhor, nós queremos ouvir, né, qual que é a sua posição diante disso. E Jesus, sabendo da intenção do coração deles, Jesus sabendo que aquela mulher era digna de misericórdia, assim como todos nós aqui, diante do olhar de Jesus somos, porque foi por amor que Ele se entregou. Foi por te achar digno que Ele se entregou. Foi por te achar especial que Ele se entregou. Foi por nos amar de tal maneira, de uma maneira, quando fala essa palavra, quando nós expressamos tal maneira, é algo que não se consegue expressar o amor de Deus pela nossa vida. Então Jesus olhou para nós e nos amou de uma forma que nós ainda não conhecemos esse amor. Do amor que foi expresso na cruz do Calvário. Então Jesus olhou para aquela mulher e amou ela, como Ele nos amou. Jesus olhou para aquela mulher e viu nela, né, uma nova mulher. Ele olhou para ela e viu nela uma nova oportunidade de vida. Jesus pegou e começou a escrever na areia. E aqueles homens insistindo, ele pegou e levantou, ele não falou contra a lei. Ele não falou contra aquilo que Moisés tinha estabelecido. Não, ele apoiou e disse, olha, tudo bem, ela foi condenada, ela foi apanhada no ato de adultério. Tudo bem, se vocês querem apedrejar ela, ok. Mas então faça isso aquele que não tiver pecado. Aquele que não tiver nenhum pecado, pode lançar a primeira pedra. Pode executar ela. Não é para isso que vocês estão aqui, para executar essa mulher? Então pode executar. Só um porém, aquele que não tiver pecado, pode atirar a primeira pedra. Então aqueles homens ouvindo aquilo, eu acredito que o Espírito Santo de Deus foi lá na memória deles e acessou tudo aquilo que eles vinham fazendo durante a sua existência. E foi revelando para eles os seus pecados, foi revelando para aquele homem as suas misérias. E diante da palavra do Senhor, eles sentiram os mais miseráveis pecadores. Porque é o Espírito Santo que nos convence do pecado e da justiça. E quando eles ouviram aquela palavra e começaram a analisar a sua vida, eles estavam prontos para lançar aquela pedra. O que eles fizeram? Soltaram a pedra. Eu fico imaginando a cena, irmãos. Eu fico imaginando o semblante daqueles homens agora. Aqueles que estavam ali prontos para apedrejar aquela mulher. Aqueles que estavam ali prontos para fazer uma execução bárbara. Eles começam a soltar aquelas pedras e começa a sair um a um. E aquela mulher, eu acho que ela abaixa a sua cabeça assim e fica esperando a primeira pedra cair. Mas de repente ela vê que a pedra não atinge ela.
De repente ela vê que ela não foi agredida por aquelas pedras. E ela começa a olhar e ver aqueles homens sair dali. E começa a nascer uma esperança no coração dela. Ela começa a entender que levaram ela diante da pessoa certa. Se tivesse levado aquela mulher diante de qualquer outro homem, talvez ela teria sido apedrejada e estaria morta. Mas como levar ela diante de Jesus, foi-lhe dado uma outra oportunidade. Foi-lhe dado uma esperança. E aquela mulher começa a sentir a esperança crescendo no seu coração. Aqueles homens vão se retirando dali. Aqueles homens vão abandonando aquele local de execução. E uma nova esperança vai nascendo no coração dela. E de repente ela olha e ela não vê mais nenhum acusador na frente dela. Ela não vê mais ninguém para apedrejar ela. Ela só olha e vê Jesus. Jesus olha para ela e faz uma pergunta: mulher, onde estão os teus acusadores? Cadê eles? Cadê aqueles que se julgavam melhores que você? Cadê aqueles que te trouxeram aqui para te assassinar, para te apedrejar? Cadê eles? E aquela mulher fala assim: olha, eles foram embora, Senhor. Ele falou: se eles não te condenam, eu também não te condeno. Vai e não peques mais. Irmãos, aquela mulher que era para morrer naquele dia, ela nasceu de novo. E assim somos nós, quando nós nos encontramos com Cristo. Uma nova oportunidade nos é dada. E a pergunta para nós é: o que nós temos feito com essa oportunidade que o Senhor tem nos dado? O que nós temos feito com aquilo que o Senhor nos proporcionou? Com a libertação, com o perdão de pecado, com uma nova esperança, com uma nova expectativa de vida. O que é que nós temos feito? Qual o valor que nós temos dado naquele que nos livrou da morte, daquele que nos livrou da condenação, daquele que nos livrou da destruição? Qual o valor que nós temos dado? E eu quero atentar para uma outra coisa. Quando aqueles homens ouviram aquela palavra: olha, aquele que não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Eles fizeram uma análise interior. Eles olharam para dentro de si. E diante daquela palavra, eles mudaram a sua atitude. Diante daquela palavra, eles mudaram a sua intenção. Eles saíram daquele lugar ali de acusação, daquele lugar de sentença de morte. Eles saíram dali. E eu tenho certeza que muitos daqueles homens se converteram. Eu tenho certeza que muitos daqueles homens foram alcançados também, foram alcançados pela graça do Senhor, porque eles entenderam, eles perceberam que eles estavam diante de um que tem poder para perdoar os pecados. Eles estavam diante de um que era maior do que a lei de Moisés. Eles estavam diante de um homem que poderia instruir eles para uma vida eterna. E a pergunta de novo eu faço: e nós? Quando nós somos confrontados com essa palavra, quando o Senhor fala conosco e nos pede para que nós façamos esse autoexame, olhamos para dentro de nós, será que nós realmente temos feito isso? Será que se um de nós estivéssemos lá, será que a gente não teria jogado uma pedra naquela mulher? Será que nós somos semelhantes àqueles homens que, quando ouviram a voz do Senhor, refletiram sobre a sua vida e tomaram uma decisão diferente, tomaram uma postura diferente na sua vida? Nós precisamos, irmãos, estar fazendo essa reflexão a todo momento. Nós precisamos olhar para nós e confrontar a nossa vida com aquilo que Deus espera de nós, com aquilo que Deus espera que nós fazemos. Nós precisamos olhar para nós e falar: Senhor, nós somos carentes também da sua graça. Senhor, nós somos miseráveis. Senhor, se não for o seu amor, se não for a sua graça, nós não somos nada. Nós precisamos do perdão. Nós precisamos da sua graça infinita na nossa vida. Nós precisamos reconhecer que o Senhor é Deus e que o Senhor pagou um preço muito caro por nós e que nós temos que dar um valor imenso a isso. O Senhor nos livrou da morte. O Senhor nos livrou da condenação. O Senhor nos livrou do pecado.
Nós precisamos ser gratos a esse Deus. Vamos nos colocar de pé. Eu tenho certeza, irmãos, que se nós fizermos a mesma análise que esses homens fizeram, e se nós entendermos que nós estávamos no mesmo lugar que aquela mulher estava, se nós entendermos isso, sabe o que vai arder no nosso coração? Um sentimento de gratidão, um sentimento de gratidão tremendo, porque o Senhor nos livrou da morte, o Senhor nos livrou da condenação certa, o Senhor nos livrou. Amém? Tem alguns avisos, eu vou fazer uma oração, a gente já vai estar encerrando. Nós temos culto segunda-feira nas congregações, tanto no Pôr do Sol como no Gil do Geraldo. Nós temos cultos, né? Eu gostaria que você que pode participar conosco, participe, né? Auxilie os nossos irmãos na congregação, tanto lá no Pôr do Sol como no Gil do Geraldo. Aquele que for mais fácil, que você tiver o acesso melhor, nos ajude nas congregações, vai lá, louva ao Senhor, leva uma palavra nas congregações, conta um testemunho, participa, que eu tenho certeza que Deus vai abençoar a sua vida, tá? Temos segunda, temos quarta-feira, culto nas congregações, e temos também ao sábado também temos culto nas congregações. Participe, irmãos, participe dos cultos, tá? E convida uma pessoa. Eu acho que quando nós vamos até a presença de Jesus, nós sabemos que o Senhor ele tem algo especial, não só para nós, mas para aquele também que às vezes está lá esquecido. Hoje eu estava vendo um jovem na praça, e ele estava sentado ali, e aquele jovem estava, parece que assim, com a cabeça tão longe, e eu fiquei pensando, quantas pessoas às vezes estão só esperando a gente chegar perto, a gente se aproximar, e dizer para ele, olha, Jesus te ama, Ele tem um plano de salvação na sua vida, Ele tem algo mais a te oferecer, esse mundo é muito pouco para você, Jesus tem muito e muito mais para oferecer para você. Essa é a palavra, irmãos, que tem que sair da nossa boca sempre, sempre, porque nós agindo assim, a gente vai ganhar almas para o Senhor, e eu tenho certeza que o reino de Deus vai avançar, amém? Tem mais algum aviso? Hoje era para ser Santa Ceia, mas por conta das eleições e pela ausência de muitos, nós deixamos para o próximo domingo. Então, Santa Ceia no próximo domingo. Então, não deixe de participar do sangue do corpo do Senhor. Tá? Divulga isso para aqueles que não estiveram presentes, que o próximo domingo é Santa Ceia. Amém? Os visitantes dessa noite, põe aqui para mim. Antes de encerrar, a gente quer dar um bem-vindo para vocês. Eu acredito que a maioria é da família do pastor Jorge, né? Mas mesmo assim, coloca para mim aqui. Isso. Nilva, Marcos, Mateus, Cleide, Daniel e Marcos. Que Deus os abençoe. Sintam-se bem, sintam-se à vontade, vocês estão na casa do Pai. Como que nós vamos receber os nossos visitantes nessa noite? Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Vocês são de casa, tá? Aqui é a casa de vocês. Que Deus abençoe grandemente a sua vida. Vamos estar orando, encerrando esse culto nessa noite. Senhor nosso Deus, nosso eterno Pai, Deus, nós queremos te louvar, Senhor. Nós te adoramos, ó Deus, pela tua presença, Pai. Nós te adoramos pela tua palavra. Nós te adoramos, ó Pai, pela oportunidade que o Senhor tem nos dado, Senhor. Ó Pai, nós te adoramos, ó Deus, porque o Senhor acreditou em cada um de nós. Ó Pai, o Senhor olhou para nós e disse, vale a pena fazer o sacrifício por estes. O Senhor olhou para nós e disse, eu vou até o fim porque eu amo. Eu vou até o fim porque eu ofereço a minha vida em favor desses. Ó Pai, nós te louvamos por isso. Ó Pai, eu te louvo, Senhor, por cada um que adentrou nessa noite, Pai, nessa casa. Pai, nós te louvamos, ó Pai, pelos louvores a ti apresentados. Ó Pai, nós te louvamos, ó Pai, pela tua palavra que foi ministrada, Senhor. Nós te louvamos, ó Pai, por este momento que estivemos diante da tua presença. Ó Pai, nos conserva em santidade, Senhor. Nos conserva, Pai, na tua presença. Nos mostra, Pai, a direção, o caminho, ó Deus, em que nós devemos andar, ó Deus, para agradar o teu olhar. Leva-nos em paz para os nossos lares, Senhor. Nos dê uma noite abençoada, Pai. Nos dê uma semana abençoada, uma semana de vitória, Pai. Esteja conosco, Pai, nos fortalecendo. Abençoa, Pai, cada família aqui representada, Pai. Que eles possam sentir, ó Pai, a tua graça e a tua virtude. Pai Celestial, é que nós pedimos, Deus, e te agradecemos em nome de Jesus. Amém.
Curva a sua cabeça, estenda a sua mão. Que o grande amor de Deus, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e que as consolações do Espírito Santo esteja com todos nós. Todos digam amém. Está terminado em nome de Jesus.